Você sabia que o Brasil possui a terceira maior população carcerária feminina, mas que os presídios são feitos somente para receber homens? Olá, eu sou Karen Machado, esse é o Pod Doutoras. Hoje eu estou aqui com a Marina Sanches, a Hanna Guimarães e a gente está com uma convidada muito especial, que é a Catarina Souza, que é advogada, mestranda em Políticas Públicas em Direitos Humanos pela UFRJ e especialista em Direito das Mulheres. E ela está aqui hoje para falar sobre mulheres em cárcere com a gente. Bem-vinda! Oi, bem-vinda! Olá, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz, acompanho vocês, né? Tá maravilhoso o podcast. E me sinto muito honrada em vir falar de um tema, né, que é extremamente necessário, né, delicado e não é tão falado. É invisibilizado, não, né? Totalmente invisibilizado. Né? Todas as pautas das mulheres são invisibilizadas, a parte desse princípio. Mas população carcerária e população de rua são as mais, né? Ainda mais, Porque ainda quando a gente fala de mulheres, a gente sempre fala de Lei Maria da Penha, violência doméstica, enfim, até... Maternidade, né? Nós mesmo, né? Meia culpa nossa. Então, assim, muito importante trazer a Catarina, que é especialista nesse tema, tá, gente? A gente escolheu não por acaso. E maravilhosa, vai explicar super bem aqui pra gente. E trazer visibilidade pra esse assunto, né? Que é super necessário. Eu já alerto a vocês que é um assunto muito denso, então, muito importante, mas dá um banhozão de água fria na gente, né? Sim. Vai, Catarina, conta pra gente aí, então, como é que funciona os presídios para mulheres? Conta pra gente. Bom, eu entrei no mestrado, né, e eu não iria falar sobre o cárcere. O meu tema era a questão da violência doméstica, medidas protetivas e viabilidade, porque na época eu atuava no núcleo de violência de um equipamento público da prefeitura em Madureira, né, ali na zona norte do Rio. Alô, Madureira! Aquele abraço. E assim, ali eu tinha, né, todos os dados, né, eu tinha as mulheres que eu iria falar, e o meu projeto de mestrado foi pensado nisso. Eu entrei no mestrado, saí do trabalho, desse emprego, eu falei, cara, não quero mais falar. Vou falar sobre o quê? E aí começa o caos na nossa vida, tá? Porque o mestrado é um caos na vida de uma pessoa. É horrível. E aí, o meu assunto, na verdade, é racismo religioso e encarceramento, né? Racismo religioso no cárcere. Nossa, o tema perfeito também, cara. Mas é um tema meio espinhoso também, né? Não é um tema tranquilo de tratar, porque aqui no Rio a gente só tem, né, no estado do Rio, uma mulher de matriz africana que adentra os presídios, né? Mãe então, Flávia assim, Pinto, né? Isso, Mãe Flávia Pinto. Eu trouxe o livro da Mãe Flávia Pinto pra... Então, só 1%. E foi daí que começou a minha história. E falar sobre mulheres é necessário porque ela só trabalha no Talavera Bruce, né? Que é um presídio feminino. E quando a gente pensa no presídio, igual você falou, né? Que os presídios foram pensados para homens. Os presídios, né? As roupas que as mulheres vestem, o transporte que leva a mulher para dentro do presídio, nada foi pensado para mulher. Né? Até o pensamento, né? Quando você pensa, o presídio foi pensado para homem. Você olha aquilo, você pergunta, será que foi realmente pensado para os homens? Né? Porque é muito degradante. Ou para animais, né? Eu acho que já trazendo a polêmica aqui, é que não foi pensado para seres humanos. Não. Muito menos para mulheres, né? Que somos essa segunda categoria. Então, assim... Sim. E a gente que é de direitos humanos, não, né? Mas, assim, a população em geral tem muito essa coisa de... Foi preso, pronto, acabou, é bandido, não vale nada, azar, que sofra. As pessoas né? reproduzem muito esse discurso realmente para desumanizar aquele que comete crime, né? Exato. Sendo nós passíveis de cometimento de crime e assim, a gente todo sabe momento. Que tem muita gente que é presa sem o devido processo legal, sem realmente ter cometido crime. Quantos casos a gente tem aí que depois descobriu que a pessoa não cometeu o crime? Então, assim, as pessoas já te colocam, né? Assim, colocam o preso... E preso, e convenhamos, né? Quando a gente olha para o cenário do encarceramento, a gente não vê também numa grande população pessoas brancas. Então a gente vê mais o quê? Pessoas pretas, numa grande maioria. Então existe todo um racismo também nessa questão de desumanizar aquele que está respondendo por um crime que está lá encarcerado.
né, realmente acabar com a política de direitos humanos. Assim, o racismo ele é estrutural, né? Ele é institucional e assim, na nossa sociedade é bandido bom é bandido morto. Isso. E se não tá morto bem. e foi preso, que fique por lá, Sim. né? E nas piores condições nas possíveis. condições mais adversas possíveis, né? Então assim, e isso é um estigma que a gente carrega há anos e olhando o panorama, mesmo a gente tendo um governo de esquerda, é a mesma coisa, tá? Não modifica, né? E para as mulheres é muito pior, né? Porque a mulher, por exemplo, a maioria dos crimes, né? A porta de entrada da mulher para o presídio, né? Para o encarceramento é o tráfico de drogas, né? Mais ou menos aí 60% diz as estatísticas que é pelo tráfico e aí depois pelo furto. Né? Então, assim, não são crimes de grave ameaça, né? Não são homicídios, né? São crimes que ela não precisaria estar cumprindo a pena, né? Cumprindo a pena dentro do presídio, podia estar em liberdade, numa prisão preventiva, uma prisão domiciliar, né? E isso também não é verificado. E aí entra várias questões, racismo, né? Sexismo, a mulher, como ela é vista pela sociedade, como ela é vista pelo poder judiciário. A vulnerabilidade econômica também dessa mulher, que muitas vezes não tem, né, quem a defenda corretamente. Então fica esquecida lá. A família que abandona também, né? E às vezes os órgãos... Às vezes não, né? Os órgãos públicos tratam como números. E aí, depois da pandemia, né, a gente verificou esse aumento da feminização da pobreza, das mulheres cada vez mais pobres, mães solo, sustentando o lar. E aí elas procuram muitas vezes tráfico de drogas. Por quê? A maioria dessas mulheres são mulheres negras, são mulheres pobres, mulheres periféricas, né, que possuem baixa escolaridade, não têm acesso a empregos formais, a maioria são trabalhadoras informais, né? Então tudo isso faz com que o caminho, infelizmente, seja esse. Muitas são mulas, são da baixa hierarquia do tráfico. Sim. Nem todo mundo vai ser uma Danúbia da vida, entendeu? A mulher do cara. Não é essa a realidade. Caramba, real. Né? E também a gente nunca viu uma grande traficante. É sempre o grande traficante, né? Sim. Que até para ser traficante, no geral, é homem. Geralmente são... Não, mas assim, elas são isso, né? Geralmente na baixa hierarquia do tráfico. Embora, né, a gente tá vendo aí algumas configurações, algumas modificações, mas assim, a base mesmo é essa. Mas já como eu sou pesquisadora e trazendo uma pesquisa que eu estava ali lendo outro dia, por exemplo, na favela da Vila Vintém, os chefes são mulheres. Quem domina a boca de fumo são as mulheres. É uma particularidade daquela comunidade. Caramba. E isso também está acontecendo um pouco na... Perdão, Cabo Frio ali é o que mesmo? Aquela região? Região dos Lagos. Região dos Lagos. Isso, naquela região. Mas também é algo que precisa ser estudado, né? Uma antropóloga começou a verificar isso. E aí, seria, né, essas mulheres no lugar dos seus maridos? Ou não? Ou elas tomaram mesmo a boca? Então, é isso que a gente precisa verificar. O porquê elas estão tá ali. Isso, né? Eu quero ler essa pesquisa, já elas gostei. Estão dominando, mas isso também é algo muito específico daquela área, né? Mas o que a gente vê é geralmente isso. Elas têm baixa hierarquia e aí, como diz na gíria deles, rodam, né? Até com mais facilidade. Sim. E quando a gente fez a reunião de pauta, a gente até comentou sobre isso, que, como você falou, a porta de entrada é o tráfico e também muitas levando para o presídio para visitar o companheiro, né? Acontece muito isso também, né? Da mulher levar a droga ou levar alguma coisa escondida no presídio para visitar o companheiro, acaba sendo presa também. Ou não, isso é uma coisa que a gente tem visto até, inclusive... Isso é fictício, porque eu tenho esse pensamento. Rotineiramente, agora a gente vê no TikTok, no Instagram, muitas mulheres... inclusive, eu acho um conteúdo muito maneiro, confesso, tá? De mulheres ensinando como elas vão pro presídio visitar os companheiros. Aí as coisas que elas levam e tudo mais. E tem homem que faz esse tipo de conteúdo? Exato. Esse é o primeiro ponto que a gente não vê. Na verdade, eu já vi um homem só, mas eu não sei por que razão a companheira foi presa. Mas eu vejo com uma grande facilidade elas explicando como é que funciona e por que eu acho positivo. Porque, gente, isso acontece, né? Então, assim...
não dá pra gente fingir que não acontece. A gente quer realmente entender como é que elas entram no presídio, como é que é esse processo. E aí elas explicam nos vídeos, né? Como é que, por exemplo, elas compram uma bolsa específica, toda transparente, onde elas colocam os lanches que elas vão levar. Aí agora eu vi, inclusive, nossa, é muito engraçado, porque eu vi uma loja de uma mulher que vende roupa para as mulheres irem para o presídio. Porque é calça legging, blusão, e aí tem vários blusões, colorido, com estampa, sem estampa. A calça que pode ser colorida e chinelo. Justamente porque elas passam também por não, e a comida para levar. Mas hoje em dia também tem scanner, né? Então, você encontrar drogas igual você encontrava antigamente, hoje em dia já é mais difícil. E aí você falando dessa questão do que elas compram, né? E você vê como a mulher sofre no presídio. A última resolução da SEAP, que foi do meio desse ano, a mulher só pode receber 3 absorventes. Um conjunto, 3 pacotinhos de absorvente, um conjunto de calcinha e sutiã e um pacotinho com, se eu não me engano, 3 preservativos. Eu não sei se são, acho que são 3 absorventes e 3 preservativos, acho que é isso. Que a família leva, né? Mas aí que a gente tem uma questão, né? A mulher não recebe visita igual o homem recebe. Visita íntima, né? Caraca, isso era um ponto que a gente tava falando. Exatamente, mas por que também, né? Primeiro, porque muitas delas são mães, né? São elas que são as chefes de família. Então, quando a gente vem para uma realidade que também muitos dos companheiros delas estão presos. Sim. Né? Quando não estão presos, estão mortos, porque muitos são jovens negros, né? Que a estatística é essa, ou tá preso ou tá morto. E muitos também esquecem os filhos, né? E aí, a família dessa mulher, né? A mãe, é a tia, aí é a avó, a família se reúne para cuidar daquela criança. Só que ela não tem condições de sair dali para ir visitar. Até porque aqui no Rio a gente ainda tem uma outra questão. Vamos supor que você seja de Angra dos Reis, né? A sua família é de Angra dos Reis. Você está presa aqui em Bangu. Ai, gente, isso é terrível. Então, assim, a gente tem essa centralidade dos presídios. A maioria é ali no Complexo de Jericinó. Então, tem essa dificuldade, né? É o dinheiro que você gasta, não só o dinheiro, além do tempo que você leva para preparar tudo isso que você falou. Porque a família prepara toda essa comida, ela tem que ir ao mercado, tem que ir ao hortifruti, tem que preparar, tem que colocar tudo em pote transparente. Tudo da forma que eles querem, porque se não obedecer as regras, eles descartam lá mesmo. É lixo, né? É lixo, né? Não tem essa questão de pensar, nossa, mas como eles se prepararam para isso e como eles são pobres, então muitas vezes ajuda, né, da comunidade, pessoas vizinhas, né, de parente, faz uma inteira, um ratatá, para poder comprar. Eu tô falando isso na época, eu também já tive uma pessoa conhecida que eu ajudei, porque não tinha condições de ir de 15 em 15 dias para o presídio, né? Então, assim, são essas questões também, que a mulher não tem mais essa dificuldade, né? E assim... Aí, por exemplo, a igreja também, né, contribui. O Estado teria que entregar esses kits, mas não há essa entrega. Então, imagina, você receber 3 absorventes, sua família só vai de 3 em 3 meses. Essa mulher foi igual a mim, que o fluxo... miolo de pão. Meu fluxo é aquele fluxo, né, que acaba com a pessoa. Aí a gente vê essas notícias de miolo de pão. E exatamente isso que acontece, porque você tem que dar um meio de prender ali o seu fluxo menstrual, né? Então, já que você não tem absorvente, a gente lida... Onde está a dignidade menstrual, né, dessas mulheres, assim? Não existe. Inexistente. É porque eu conheci a mãe Flávia Pinto com esse trabalho de levar absorvente para as mulheres, principalmente na pandemia, em que ela começou a brigar porque não queriam deixar ela entrar. Eu lembro de algo do tipo. E aí eu lembro dela com outras irmãs de santo, todas, né, de branco, e coletando pacotes de absorvente para levar. Além de pacote de absorvente, outros itens de higiene pessoal. E aí eu lembro que ela arrecadou dinheiro, arrecadou absorvente para poder levar para essas mulheres. É um trabalho muito maneiro. Porque não é só absorvente, né? Aí entra a pasta de dente, né? Exato. Esses itens de higiene pessoal que realmente falta e que é necessário. Se a gente pensar o quanto a gente usa, elas também usam da mesma forma. Sim. E é isso, né? O presídio é tanto pensado, né? A cadeia para homens que eles não têm essa sensibilidade em relação ao gênero. Não dá para igualar a mulher com o homem, né? Que está ali, né? Privada de liberdade. Então, assim, isso é uma outra coisa que
que a gente precisa... E é uma grande violação de direitos humanos. Imensa. Olha só, quando a gente pensa em cárcere, mais um pouco. só existe violação. Não existe dignidade. O que é dignidade? Sim. Dignidade, esquece. Dignidade é só pro... Pros ricões, Qual o nome daquele né? homem, Os gente? de colarinho branco. Que já tá até solto. O Sérgio Cabral. Sérgio Cabral. Que tinha televisão né? na cela dele. Aí tinha, é aquela galera que come camarão, né? Exato. Só essa gente aí que não que come tem. aquela quentinha do presídio, né? Então, assim... E é isso, é essa diferenciação que a gente tem, né? Se você tem dinheiro, você é tratado de uma forma. E o dinheiro dentro da cadeia te permite muita coisa. Agora, se você não tem dinheiro... Você... Na cor da pele também o Estado vê com muita facilidade. Não, a cor da pele é um fator principal. Na audiência de custódia, já começam a separar quem vai e quem não vai. Na verdade, também, as audiências de custódia, né, que são aquelas audiências, a pessoa é presa em até 24 horas, precisa ali conversar, passar pelo juiz, vamos dizer assim, muitos crimes que ali, por exemplo, mulheres, né, sobretudo mulheres, que eram... né, para ir para suas casas e não para os presídios, isso não acontece. Então, é o bate-pronto, né? Não fica averiguando ali os requisitos legais, né? De uma prisão preventiva. É aquilo assim. Não averigua se acha que essa mulher tem filho. Sim. Né? E qual é o crime? É um furto. Eu tava lendo outro famélico, dia, né? por exemplo. Furtou queijo e aí tava comendo queijo. Mas por que tá prendendo essa mulher? Porque ela tá comendo um queijo, porque ela tá com fome, ela não tinha que comer. Tem um caso do macarrão também, que ela foi lá e furtou o macarrão e foi tem presa. Uma família, né? E tem filhos. Aí, ou seja, você penaliza essa mulher e penaliza a família dela, penaliza o filho dela. Dupla, tripla. É toda uma cadeia, né? Porque não é só ela, mas aí tem um filho e aí tem a família dela que vai ter que cuidar quando tem alguém para cuidar. Ou senão vai pro orfanato, né? Senão vai pro abrigo, Pros abrigos, né? Meu Deus. E a questão da maternidade no cárcere? É ainda pior, né? Maternidade Já é difícil. é uma violação absurda. Se eu não me engano, de 2017 ou 2013 para cá, agora eu não lembro mesmo datas, 200 crianças nasceram, né? Aqui no Rio. Aqui no Rio. E aqui a gente tem a Talavera Bruce, que é uma penitenciária que fica ali no Complexo de Jericinó e Bangu, e a Unidade Materna Infantil, UMI, né? Que é um anexo da Talavera. Então, essas mulheres ficam até os 7 meses ali na Talavera e depois... dos 7 meses, vai para a unidade materna infantil. Aí depois que tem um filho no hospital Albert Schweitzer, eu acho que é assim que se fala, volta de novo para a unidade materna infantil, que é adaptada para receber as crianças. Adaptada, entre aspas, né? Para receber essas crianças. Mas aí são muitas violações. Por exemplo, eu estava tentando verificar quantos ginecologistas existem né, no sistema daqui do Rio, daqui do Brasil. São muito poucos. Os dados também, a gente tem uma outra questão do sistema penitenciário, principalmente aqui do Rio, mas também não só aqui, de dados. A gente não tem dados, né? Então, de quantos ginecologistas tem? Essa mulher ela teria que fazer um pré-natal, ela teria que ser acompanhada antes. Tem um filho, é acompanhada depois também. Isso acontece com todas. As crianças, né, os bebês, eles precisam tomar vacina, fazer teste do pezinho. Será que isso está sendo feito? Né? Então, por exemplo, melhorou um pouco? Melhorou. Em 2015, se eu não me engano, na Talavera Bruce, uma mulher teve filho ali na solitária, ali na cela, né? Gente. E aí as presas, né, gritando, chamando guarda. A criança nasceu ali mesmo. Depois é que foram levar para o hospital. E aí a gente ainda tem uma outra questão também que é muito forte no sistema penitenciário. A mulher negra, quanto mais retinta, mais sofre racismo dentro do sistema também. Né? Então... A gente falou isso sobre racismo obstétrico também, né? Também. Na verdade, a mulher negra, ela está no ranking de todas as violações. Né? A gente ganha em todos. E que não, é um ranking que a gente não tem por que se orgulhar. Mas no presídio também tem isso. Né? Isso porque outro dia eu estava conversando com egressas, que não é egressas, que elas falaram assim para mim. Sérgio Cabral passou pelo sistema. Adriana Anselmo passou pelo sistema. Tu chama o Sérgio Cabral de egresso?
Ou você fala Sérgio Cabral, ex-governador do estado do Rio de Janeiro, que foi preso. Adriana Anselmo, mulher do ex-governador do estado do Rio de Janeiro. Porque nós somos egressas do sistema. Nossa, tapa na cara, né? Verdade. Muito conscientes. É o estigma, né? E aí o egresso é sempre o preto pobre, né? A mulher preta, a mulher pobre. Ela é egressa. Sobre o racismo do cárcere. E essa mulher mesmo, que é uma mulher negra, né? Mas é uma mulher negra de pele clara. Ela falou que presenciou muitos atos de racismo, sobretudo quando eram mulheres negras retintas, né? E é muito nítido, assim. Não disfarçam, não. Elas sofrem mais mesmo, né? É como aquele estereótipo que a mulher negra tem mais resistência à dor, né? Mais força, né? Força. E é negligência atrás de negligência, né? Então, Foi assim... com base nisso, inclusive, que acabava com a escravidão, né? Escravizada por quê? Porque a mulher preta, ela tem força pra carregar tudo, ela aguenta. Mas o caso da violência obstétrica é isso, né? Ela não precisa de anestesia, né? E vai até... Sim. Né? Até nossa. São esses absurdos que a gente verifica aqui. Eu lembro não sei se foi na minha faculdade ou um pouco antes, que saiu uma lei, e aí eu comentei com elas antes. Uma lei expressamente dizendo, galera, agora as mulheres que estão encarceradas, elas quando forem parir não precisam ficar algemadas não, tá bom? E a gente assim, gente, mas isso é a base dos direitos humanos, sabe? E aí precisa de uma lei expressa, quase mastigada pra, agora tá, mas eu não tive você tirar nada a algema, tá bom? Porque ela tá ali parindo, sofrendo contrações e assim, aí a gente assim, né, que já estudava direitos humanos, ficava, como assim, sabe? É tudo isso. Então assim, eu vejo que não existe esperança, sabe? E é meio tenso falar isso, mas porque tá enraizado. Como isso vai mudar se a gente trata as pessoas, né, encarceradas como animais, como seres, né, à margem da sociedade? E aí precisa de uma leizinha específica para falar que... Mas é para ter um tratamento humanizado, que eles entendem que isso não ter a algema é o tratamento humanizado, né? Mas e a gente não conhece, assim, vamos lá. A gente passou recentemente por eleições municipais, né? Mas a gente vai falar futuramente de eleições estaduais, né? E para presidente da República e tudo mais. E isso é um assunto que nunca entra em pauta, né? Raramente a gente escuta alguém falando sobre políticas públicas. Não fala. E aí eu vou te falar. E aí a minha dura crítica aqui. Principalmente a esquerda, que devia olhar isso com esse olhar, né? Olhar muito mais com viés de direitos humanos. Mas por quê? Porque a gente tem várias figuras à frente da política de esquerda que são pessoas brancas. Que são pessoas que não passam e não vivem com mais isso a fundo, né? Porque quando a gente fala de advogados pretos que estão à frente, advogados pretos que estão à frente de populações, na defesa de populações encarceradas, aí a gente já vê essa pauta um pouco mais, né, levantada, um pouco mais falada. Então, na verdade, gente, encarceramento não dá voto. Exato. Então, se não dá voto, eu não tenho por que falar. Entendeu? O que pode acontecer... Dá voto se você falar que vai prender. É isso, você vai prender, que você vai matar bandido. É isso que é a pauta. Então, assim, a gente não vê discussões a respeito desses assuntos. São poucas as pessoas que falam sobre, né? Até porque, assim, eu vou falar em momentos de campanha... Pô, temas de repente, extremamente... aquele que ia votar em mim, eu falo sobre isso, já não vai votar mais. Né? Não, a gente vê vereador na campanha falar contra o aborto. Amigo, isso não é nem pauta sua. Nossa, sabe? a gente viu. olha, Contra o aborto, contra não sei o que. Nós vimos Calma. candidato à prefeitura falando sobre segurança pública, né? Então, exatamente. é complicado, né? Não, e a gente ainda tem, você falou, governo de esquerda, né? Embora eu tenha posições mais à esquerda, e às vezes eu também acho que eu não sou nada, né? Porque a gente fica meio perdido com tudo que está acontecendo, né? Não é que não sou nada, mas assim, a gente vê em relação à população negra, é muito difícil, tanto com o governo de direita. Entre esquerda e direita, a gente continua preta, né? A gente continua preta tentando fazer com que a esquerda reaja e realmente, né? Também não sei até que ponto a gente vai ficar tentando, até que ponto essa tentativa é boa,
né? Mas, por exemplo, a gente fala como o superencarceramento no Brasil, tanto de mulheres ou de homens, é pela política de drogas. E a política de drogas é de um governo de esquerda, né? Então, é a política de drogas que não distingue o traficante do usuário. E aí, por exemplo, o policial militar que pegou ali você em flagrante, que diz o quanto você tinha, que forja, né, algumas situações. Então, a gente também tem essa questão. E agora, né, estão tentando fazer aí a PEC, né, e a proposta de emenda à Constituição, aí deu uma parada, que é justamente para prender todo mundo, né, com qualquer quantidade de droga. Porque o STF... Que retrocesso é esse, gente? Isso, porque o STF determinou 40 gramas, né, de maconha. E aí essa PEC, que é uma resposta, né, ao STF, não pode ter nada. Se vai encarcerar todo mundo. Né? Então, ou seja, pensa aí, se a gente já tem uma superpopulação. Depende. Menos o molequinho da Zona Sul branquinho, que não vai. Eu tenho um filho branco e eu tenho amigas que têm filhos pretos. E elas falam que a grande preocupação delas hoje é ensinar o filho a se comportar futuramente, que eles já estão crescendo. Porque eles estão crescendo, assim, meu filho tem 7 anos, os amiguinhos têm 7 anos. Mas porque a criança não tem idade. Criança preta não tem idade. Ela pode ser simplesmente aviãozinho, ela pode ser qualquer coisa. E eles têm que saber, desde já, como se comportar numa abordagem policial. Porque, sim, gente, aborda uma criança pequenininha, preta, e vem... E eu digo que eu moro na Zona Norte do Rio de Janeiro. Eu moro em comunidade, inclusive. Assim, ser preta é complicado, é isso, né? É abordagem policial, a gente, né, tem que meio que saber se portar, né, para a sociedade. Tem que ser muito mais educado. O saber se vestir. Pra você ter uma noção, eu trabalho em um projeto comunitário, né, de orientação jurídica. Aí veio um senhor branco, branquinho. Aí ele já pode ser preso a qualquer momento, né? Porque ele conseguiu, eu esqueci, algum benefício e tinha que voltar e não voltou. Ele falou, não voltei. E aí eu posso ser preso a qualquer momento. Ele não anda com nenhum documento. Porque ele é branco. Eu olhei assim e falei, fácil, gente, né? Se esse homem é preto, duvido que ele não ia andar na rua. Ele andando tranquilamente pela rua. Aí eu ainda falei, mas você anda, faz tudo? Eu faço tudo que dá pra fazer, sem documento. Aí eu falei, tá, porque eu acho que ele não usa documentos justamente porque se ele for parado, vão ver pelo CPF que ele tem um mandado, né, de prisão na rua. E é normal, né? Então, assim, eu invejo as pessoas brancas que vão às ruas, né, sem documento, andam de qualquer jeito, né? Passam tranquilamente pela polícia, por uma blitz, né? Então, assim, é bem complicado. Nossa, eu falei que ia ser um choque de realidade. A gente falou sobre a esposa do ex-governador Sérgio Cabral. Não, do egresso. Ele é egresso agora. A gente vai chamar ele de egresso. Do egresso do sistema prisional. Sistema prisional. E aí, isso me lembrou sobre as prisões domiciliar para mães. Acho que, assim, aderência não tem, né? Então, na verdade, o que acontece? Teria que ter. Né? Porque se você tem filho até 12 anos, se você é mãe ou é responsável ou filho com deficiência, e aí olhando alguns requisitos lá do Código de Processo Penal, você tem direito à prisão domiciliar. Mas isso é da teoria, né? Porque aí a gente pensa, se a gente diz que a maioria das pessoas são pobres, elas dependem do quê? Da Defensoria Pública. A Defensoria Pública, por mais que seja um órgão, né, que eu particularmente sou apaixonada, fui estagiária da Defensoria, né? Não dá conta. Não dá conta. É muita gente, né? Muita gente, não dá conta. Então, teve uma época, né, que fizeram até se eu não me engano, teve essa questão do marco legal, aí 2020 ou 2018 teve um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal, aí aquele habeas corpus coletivo, e aí, mas assim, mesmo assim, muitas mulheres continuam presas, muitas mulheres continuam presas, né? E é isso. Não é visto isso no momento que ela passa pela audiência de custódia. Então, ela foi presa, passou ali pela audiência de custódia. Juiz, promotor e defensor já tem que ver isso. Tem filho, não tem filho? Tem filho menor? Então, vamos tirar. Vai para o presídio para quê?
né? E aí não é visto. E aí, quando ela chega lá dentro, é mais difícil, gente, porque não é tão fácil você ter acesso ao defensor público. Você não tem acesso a todo dia. Ah, hoje é segunda, sei lá, eu acho que quero conversar com o meu defensor. Não, não é assim que funciona, né? E aí, por exemplo, tem a questão da documentação. Eu tenho que comprovar que eu tenho filho. Se eu não estiver grávida, ali aquela coisa aparente, aquela situação que é aparente, eu tenho um filho, eu tenho que comprovar. E para eu comprovar, eu tenho que ter documento. E quem é que vai me levar esses documentos? E cadê esses documentos? Então, Se a minha família mora em Angra dos Reis, a 3 horas de distância. Então, assim, são muitas questões nisso, né? São muitas camadas aí. E aí eu fico pensando muito, a gente conversou, o papel do advogado que trabalha com isso, né? O papel do advogado criminalista, que já é mal visto do tipo, você defende bandido, defende direitos. O advogado criminalista defende direitos e garantias fundamentais. Então, uma dessas, né, que você comentou aqui agora, seria aí um ofício para esse advogado, né? E aí eu quero deixar aqui o registro de uma colega, a doutora Juliana Sanches, não sei se... Eu admiro muito ela porque ela não sei, faz parte, não sei se na direção de um instituto, né, aqui no Rio, que presta esse atendimento, não sei se pro bono, provavelmente, mas que vai estar ali vendo cada pessoa individualmente, né, de forma específica para pleitear esses direitos, né? Por exemplo, a prisão domiciliar para uma mulher, né, que tem filhos até 12 anos. E assim, eu fico muito, muito feliz que tenham esse tipo de profissionais para lutar, né, por essas pessoas e em que pese a sociedade sempre... Porque são feitos multirões, né? Aí você faz multirões para poder ver a situação daquela pessoa, porque, por exemplo, muitas pessoas estão presas além do tempo, né? O que você percebe também... São esquecidas, né? São esquecidas. Eu faço essa assistência jurídica, né? O Instituto Mama Tula, que começou agora, está se estruturando ali em Manguinhos, que é Mandela, Varginha, comunidade da Varginha, né? Porque, inclusive, dentro do território, você tem que designar certo onde você está. Que eu falei assim, para mim é tudo Manguinhos. Não, mas não é tudo Manguinhos, tá? A gente tem limites ali, né? A gente tem... E a gente que tá lá, e a gente tem pois que... Não, né? Pois não, baixar a cabeça. Muitas pessoas não sabem como é que tá a situação, sabe, carcerária. Da pessoa que tá lá dentro, não tem noção. O que falta, o que não falta para cumprir. Onde eu vou procurar, porque é isso. A gente tem a defensoria, que é um órgão maravilhoso, mas nem sempre atende da forma correta, né? Nem sempre os profissionais que estão ali têm esse olhar, né? E perguntam já qual o nome do preso, qual o número de não sei o que do preso. É assim, né? Então, assim... Aquele bate e pronto, né? Isso. E muitas também, muitas pessoas que saem do sistema, né? E não procuram saber como é que tá a situação, se já encerrou o processo, se falta cumprir mais alguma coisa. Porque falam que o tratamento que é dado nos órgãos públicos é ser tratado como bicho. Então, as pessoas não querem ir, né? Não querem procurar. Aí, quando elas vão lá, a gente tem que dar, tipo, o caminho do que ela pode seguir. E mesmo assim, muitos não querem seguir, porque já falam, eu já fui ali e não fui bem atendido. Eu já fui ali, fui super maltratado, sabe? E aí não volto. Isso acontece muito com mulheres trans e travestis também. Elas são muito maltratadas nos órgãos públicos que deveriam dar esse acesso, essa visibilidade, né? Não tratam nem pelo pronome, né? Nossa, é o básico, pronome. Né? Então, assim, inclusive órgão, não vamos citar, né? Mas não tratam nem pelo nome, né? Pronome, né? Então, tá vendo visivelmente que é uma mulher trans. Ele, né? Ai. E já fazem também de uma forma para humilhar. Para humilhar. Sim, essa é a finalidade. Aí é transfobia, é racismo, é misoginia, é um atrás do outro. São muitas opressões. E também é um número alto também em cárcere, né? Mulheres trans e travestis, né? Sim, tem aumentado. É pela falta de acesso ao emprego formal, né? Então, E assim, aí... tem que ir para informalidade e essa informalidade pode ser o tráfico. E com essa informalidade nisso, pode ser... elas ficam na parte feminina ou na parte masculina? Isso depende do... Isso depende, né? Isso vai depender. Aqui a gente tem... Como é que é o nome daquele presídio ali que tem... Não é nem presídio, né? Aquele galpão em Benfica. Não sei se é Evaristo. Eu sei que ali eles ficam ali. Separadas? Mas, elas ficam ali. Mas
pelo que tem, você pode escolher, né, onde você quer ficar. E ele também... Mas é problemático, A pessoa escolhe. Porque também tem muitas questões. Tem... Da autoidentificação, né? E tem mulheres trans, travestis, que também já foram do tráfico de drogas. Então, assim, quando você toca nesse assunto da questão das mulheres trans, é bem complexo. É complicado, porque se você pensa, tá, ela é uma mulher trans, ela se identifica como mulher, vai pro presídio feminino. Aí vai que as mulheres lá vão contra ela, não aceitem ela lá, e aí o mesmo acontece no presídio, entendeu? Masculino. Em qualquer lugar que ela esteja, ela vai sofrer esse tipo de represália, de repulsa, né? Então, assim, não sei o que é pior, de fato. Não sei o que é pior pra ela escolher. Também não. Mas aí tem essa opção, então, pode escolher. Fica. Aqui elas ficam, acho que em 2 lugares, mais ou menos, assim. De cabeça parte, eu não... né, a parte, eu não sei o nome. Acho que até pra segurança delas é melhor também, né? Talvez, né? Mas assim, quando você conversa com elas, assim, umas preferem ficar junto com os homens, né? Porque se você pensa que as mulheres já têm essa dificuldade de receber visita, então com os homens ela consegue ter algum tipo de regalia, sabe? Regalia não, né? Mas assim, possibilidades maiores ali de conseguir, de obter alguma coisa, né? Um cigarro, enfim, né? No feminino também já é mais difícil. Entendi. Mas esse é um assunto meio espinhoso. Uma outra pauta. A diretora do instituto que eu tô fazendo parte, ela é uma mulher trans, né? E aí seria bem legal vocês conversarem com ela, porque quando ela começa a falar, ela passa pelo sistema, né? Nossa, convidada, com Se ela certeza. aceitar, já tá Ela passa convidada. pelo sistema. E aí, quando ela vem com bastante informação. Adorei. Bom, infelizmente, a gente vai precisar encerrar esse bate-papo aqui que eu estava amando, hipnotizada. Vamos fazer vários cortes, só a minha cara aqui babando, porque realmente é um assunto que eu gosto bastante. E eu acho que realmente é um assunto muito importante, pouco falado, e que realmente dá um tapa na cara da gente, né? Bem grande. Bom, Catarina, agradecer deixa a Catarina. suas redes sociais. Rede por social, favor. meio de contato. Essa mulher é incrível. Sim. Gente, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês. Foi bem leve, né? Foi. Foi muito tranquilo, porque é um assunto muito espinhoso. Sim. Então, a gente tenta falar da forma mais leve possível para que todos possam compreender. Minha rede social. Seu Instagram. Catarina_Souza. Só Com você Z, acha. A gente vai deixar nos comentários para vocês. Não, a gente vai deixar lá para quem Mas fiquem à quiser vontade seguir. para seguir, né? Para procurar, para obter mais informações a respeito do assunto. Eu estou à disposição. Muito Obrigada, obrigada. Catarina. Até a próxima, Beijo, gente. tchau, tchau.